Shalom Aleichem, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida, no seu lar e com sua família. Palavra do Senhor. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta é a mensagem do Senhor, escrita para a igreja de Filadélfia, encontrada no livro de Apocalipse, do capítulo 3, do verso 7 ao 13. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João teve uma experiência de arrebatamento de espírito aos céus, onde se encontra com o Senhor, que lhe entrega um comunicado importante para a sua igreja na terra e revelações sobre o fim dos tempos. 7 são as cartas destinadas às 7 igrejas, e nesse episódio vamos focar na 6ª carta, que foi a mensagem dirigida à igreja de Filadélfia, localizada na província da Ásia Menor, hoje chamada cidade de Elazığ, Turquia. A igreja de Filadélfia ficou conhecida por ser a igreja do amor fraternal, e por ser pequena e ter pouca força, ainda guardava a palavra do Senhor e não negava seu nome. E nesta carta, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Aquele que conhecia as obras dessa pequena igreja e que diante deles colocava uma porta aberta que ninguém poderia fechar. E o Senhor prossegue dizendo: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja não é apenas um edifício físico onde acontecem cultos e adoração a Deus. A igreja é um santuário formado de um corpo de pessoas separadas, nutridas e cuidadas pelo próprio Deus, que é o capitão e o cabeça desse grande templo glorioso. Cada um de nós somos e fazemos parte desse grupo chamado Eclésia, assembleia ou congregação de fiéis que creem e desfrutam da liberdade de cultuar o Deus vivo, independente do tamanho do templo. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, e por meio dele somos edificados como parte de sua habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Quando o Senhor andava pela terra, muitas pessoas queriam vê-lo e ouvir suas palavras. E ao término de suas mensagens, em alta voz, Jesus chamava a atenção das pessoas dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça! No entanto, por incrível que pareça, o coração do povo estava endurecido para ouvir, ver ou compreender o que o Senhor falava. E em pleno 21º século da era cristã, nunca houve-se tão fácil acesso à palavra de Deus organizada em detalhes de Gênesis a Apocalipse, com as cartas aos evangelhos, epístolas paulinas e outros textos explanadas em diferentes linguagens e formas de compreensão, junto a dicionários bíblicos, explicações acadêmicas, filmes, documentários, testemunhos, pregações. Contudo, em meio a tanta informação, por incrível que pareça, os olhos e os ouvidos e o coração de muitos ainda estão endurecidos para compreender a santa e verdadeira palavra de Deus. Embora nitidamente muitas das profecias bíblicas estão se concretizando nos dias atuais, cada vez mais nos dá a impressão que silenciosamente o Senhor Jesus está às portas em busca da sua igreja. E uma coisa interessante é que no livro de Apocalipse o Senhor especificamente fala 5 vezes que muito em breve virá. O número 5 representa a graça, e o significado desta graça é que temos a firme esperança que de fato e inevitavelmente o Senhor retornará para buscar sua igreja e nos livrar da hora da grande tentação que está por vir para todos os moradores da terra. E isso certamente acontecerá, quer os homens creiam ou não. Também temos ouvido falar dos templos modernos, sofisticados e equipados com abundância de tecnologia e conforto, impressionando qualquer um. Às vezes fica até difícil de olhar para dentro devido ao ambiente estar bastante escuro. Dizem que o intuito de apagar quase todas as luzes é de promover um ambiente de teatro ou mesmo até comparar a um show, com a ideia de atrair pessoas de fora para dentro da igreja. O conflito é que de um lado temos as escrituras para nos dar respaldo bíblico e do outro lado os homens querendo acrescentar costumes nas tradições já estabelecidas desde a antiguidade. A Bíblia, como manual da vida, nos diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é a vida e a luz dos homens, e essa luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreendeu. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é a espada do espírito, que representa verdade, justiça, autoridade e poder.
Ela está ativa em nosso plano físico e espiritual, constante em eficácia, sendo poderosa em Deus para a destruição das fortalezas de injustiça, mentiras, hipocrisias, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como profetizado que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e são tantos os que já não suportam escutar a sã doutrina, pois são ensinados e estão condicionados a seguirem os próprios desejos e a buscar por mestres que ensinam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Em muitos lugares vemos e ouvimos homens amargurados em espírito, feridos e ofendidos pela verdadeira palavra, ensinando um evangelho distorcido, diluindo assim a palavra de Deus. E dentre algumas doutrinas existem os que rejeitam a Cristo como Senhor, refutando o conceito de um Deus triuno, impondo a ideia da salvação por meio de obras, negando a ressurreição de Jesus Cristo, negligenciando a autoridade da Bíblia com a palavra de Deus, promovendo uma hipergraça com um Jesus diferente e um outro evangelho. Vale lembrar que a árvore é conhecida pelo fruto, e ao examinar o fruto desses ensinamentos, claramente observamos um amor superficialmente parcial e em palavras. E isso independente do local ou do tamanho da igreja, e como está escrito, nem todos os que são de Israel são israelitas. Assim também nem todos que são da igreja têm o Espírito de Deus. Ora, a prova disso é apenas acessando as plataformas online e vemos quantos escândalos, sensacionalismo, perseguições entre um povo que se chama cristão. Ao invés de combater o problema como o pecado sendo a raiz do mal, vemos os que se dizem irmãos perseguindo e difamando os próprios irmãos, e assim trazendo escândalo e mais escândalo. Será que esses não se fazem como adversários ao invés de verdadeiros irmãos? Não seria porventura a falta de amor como a raiz e a razão de todos esses problemas? A Bíblia diz em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no verso 20 diz: se alguém que fala eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em outro lugar das Escrituras, o próprio Deus nos ensina do que se trata o amor, ao dizer: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ora, toda a lei de Deus pode ser resumida neste único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, pois o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Romanos 13:10. Então, como melhor viver o amor, ou como melhor praticar o amor? Já na carta de 1 Coríntios capítulo 13 e do 4 em diante fala: o amor é sofredor, paciente, é benigno, bondoso, o amor não é invejoso ou ciumento, o amor não trata com leviandade, ou seja, presunçoso, não se ensoberbece, em outras palavras, não é orgulhoso, não se porta com indecência, nem grosseiro, não busca os seus interesses, não se irrita, nem é rancoroso, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor nunca desiste, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Para esses que guardam o amor verdadeiro e não negaram o nome do Senhor, serão também guardados da ira de Deus que está reservada para os últimos dias que estão por vir, para tentar os que habitam na terra. E o Senhor também garante que fará com que estes que perseguem a igreja venham prostrados aos pés dos seus servos fiéis e adorem ao santo nome dele, isso como prova para saberem que o verdadeiro Deus nos ama. Aleluias! A igreja de Filadélfia, mesmo pequena, chamou a atenção do Senhor, ficando conhecida pelo amor fraternal. E a pergunta fica: pelo que você é conhecido nos céus? Quais são as suas obras? Sabemos que segundo a obra do homem, Deus lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. E está escrito que naquele grande dia a obra de cada um será manifestada e pelo fogo será descoberta. Tendo isso em mente, já podemos perguntar a nós mesmos: qual é o motivo de fazer aquilo que faço? E para quem estou fazendo? Para os homens ou para Deus? E a boa notícia é que aquele que tem a chave de Davi e toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, nos abriu uma porta que ninguém poderá fechar. E esta é a oportunidade para anunciar a verdadeira palavra de Deus com ações de graça. Portanto, façamos o bem, especialmente aos da família da fé. Usemos com inteligência os talentos confiados a nós para glorificar o nome de Deus e realizar a sua obra com amor. Ao examinar as Escrituras, nós lemos que os irmãos do passado, eles passaram por lutas e batalhas travadas em grandes provas, o qual faziam de motivo para se gloriar,
porque sabiam que a tribulação produziria perseverança, e essa perseverança um caráter aprovado, que geraria esperança. Ou seja, aí mostra a importância de estar atento à voz de Deus e perseverar em guardar a palavra do Senhor até o fim. Porque quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, este tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E Deus, que não pode mentir, já nos tinha prometido desde os tempos eternos esta esperança de vida eterna, através de seu dom gratuito por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. E trazendo em mente aquilo que Paulo já dizia, correndo com perseverança a corrida que nos é proposta, livrando-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E voltando para as Escrituras, não amando apenas em palavras ou em línguas, mas em obra e em verdade, e que todas as coisas sejam feitas com amor. Sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, e que todas as coisas sejam feitas com amor. E por meio do zelo e fidelidade, imitar os que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque depois de haveres feitos a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa, aguardando o amor fraternal e obedecendo a palavra da verdade, e cumprindo os mandamentos do Senhor e amando um ao outro com amor não fingido, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, tendo todos o mesmo modo de pensar, sendo cheios de compaixão uns pelos outros, amando uns aos outros como irmãos, vivendo e demonstrando misericórdia e humildade, não retribuindo mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuindo com uma bênção, pois foi para isso que fomos chamados e a bênção nos será concedida, estando atento para compreender a palavra santa e verdadeira e continuando a perseverar de modo que, quando fizer a vontade de Deus, receber aquilo que Ele prometeu. Tiago, irmão do Senhor, fala que bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com Ele, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo, amando as pessoas sem fingimento, odiando tudo que é mal, apegando-se firmemente ao que é bom, amando-se uns aos outros com amor fraternal e tendo prazer em honrar uns aos outros. E os que perseveram na doutrina de Cristo, esses têm tanto ao Pai como ao Filho. E aqui está a paciência dos santos, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E aqueles que prudentemente guardam a palavra da vida, não apenas como ouvintes, mas praticantes em toda boa obra, será guardado também pelo Senhor. Deus nos tem reservado uma coroa incorruptível, e para aquele que vencer, o próprio Senhor o fará coluna no templo do Pai Celestial, e dele nunca sairá, e escreverá sobre nós o seu nome e o nome da cidade de nosso Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de nosso Deus, e também o novo nome do Senhor. Quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor aos homens, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua incrível misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fazendo nascer de novo, e nos deu vida nova por meio de seu Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justificados e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa mensagem e abençoar a sua vida. Pai, quero te agradecer por mais um áudio, que a Tua palavra possa estar ancorada em nossos corações e que por meio da Tua graça possamos andar sempre na plenitude da Tua verdade. Deus, eu te louvo e agradeço porque Tu, Senhor, é bom e o seu amor dura para sempre. Tu és um Deus que nunca falha, longânimo, benigno, verdadeiro, compassivo e misericordioso, tardio para irar-se e cheio de amor e fidelidade. Senhor, Tu és o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. E a prova da sua bondade é que amaste o mundo de tal maneira ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, todos os teus pensamentos sobre o nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e esperança. E para isso nos tem preparado para que cada um também possa desfrutar de cada boa oportunidade que nos dá. Tu és um bom Deus e fiel em toda a tua casa. Não demore em cumprir as suas promessas, pelo contrário, sempre paciente para conosco. Senhor, ajuda-nos a estarmos prontos para o grande dia da sua vinda. Pai, eu oro em nome de Jesus
Nos ajude a permanecer no amor de Cristo, guardando os seus mandamentos assim como ele permaneceu em seu amor. Eu oro e peço para com que cada um de nós possa sempre estar vigilantes e sempre atentos para com que ninguém tome nossa coroa, sendo fiéis em toda boa obra e andando firme segundo o chamado que Deus nos confiou. Senhor, abra nossos olhos espirituais e ouvidos para que possamos compreender suas palavras e sermos entendidos, e conecta também os nossos pensamentos com as coisas do alto. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Sê a nossa fortaleza e forte amparo, pois tu tens a chave de Davi e abres toda e qualquer porta. Senhor, abre a porta dos corações quebrantados, dos oprimidos, endurecidos por causa do pecado, presos pelas consequências da desobediência e a falha em seguir seus mandamentos. Entra, Senhor, no coração deste homem, desta mulher, que já não tem forças para orar ou até mesmo convidar o Senhor para entrar, seja em uma casa pequena ou em uma mansão ou até mesmo dentro de uma igreja morna, Senhor. Pois nós temos a convicção que Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Toma o Teu lugar, Senhor. Tu és bem-vindo. Abra, Deus, essa porta e entre e ceie com eles. Pai, eu também oro para que, através das dificuldades, possamos ser ajudados por Ti, assim crescendo em nossos relacionamentos com Cristo e nos tornando mais semelhantes a Ele. E que também, em meio aos desafios das provações da vida, que nossa fé e caráter sempre seja moldado e fortalecido no Senhor. Mesmo sendo uma igreja pequena, Tua palavra em nós se faz forte, viva e poderosa para destruir fortalezas do mal e toda e qualquer iniquidade. Pai, eu oro pelo poder do Seu nome. Fecha todas as portas, brecha e todo e qualquer tipo de legalidade que o inimigo teve ou terá em nossas vidas. Abra, ó Deus, em nome do Senhor, a porta da gratidão, do amor, da saúde, da generosidade, prosperidade dos frutos de Teu Espírito. Guarda a Tua palavra no coração de cada ouvinte para que não pequem contra Ti. Traga a lembrança da Tua palavra em nós para assim sermos sábios e agradar a Ti. Deus, nessa hora, levanta trabalhadores para a Tua obra. Aviva a Tua obra trazendo a chama do Teu Santo Espírito que jamais será apagada e brilhe a luz do Evangelho sobre os povos. Liberta e traga a cura ao Teu povo, Deus. Manda chuva temporã em Serôdia e faz chover bênção sobre o Teu povo, pois o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E assim podemos dizer: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vencemos o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O Senhor nosso Deus é o que vai conosco a pelejar contra nossos inimigos para nos salvar. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e que sempre nos faz triunfar em Cristo, sendo em todas as coisas mais do que vencedores por aquele que nos amou. Espírito Santo, toma o Teu lugar, quebra todas as correntes da injustiça, desamarra todas as cordas do jugo, liberte todos os oprimidos e pela Sua mão poderosa, Senhor, fortaleça os ossos dos aflitos e cura-os de coração partido. Senhor, abra as prisões daqueles que estão presos, console todos os que choram, remove toda a enfermidade, destrua com todos os planos do inimigo, derruba e queima todo o mal em fogo, Senhor, em nome de Jesus. Traga todos os cativos à liberdade e que a Sua luz venha romper como o amanhecer e que a cura brote rapidamente. Conceda a eles, Senhor, beleza em vez de cinzas e olhos de alegria em vez de luto. Vista seus filhos, ó Deus, com um vestimento de louvor, que o conhecimento do Santo possa habitar entre nós. Una, Senhor, os nossos corações ao temor do Seu nome, seja exaltado em nossas vidas e que a Sua vontade seja realizada, pois nenhuma palavra falhou de todas as Tuas boas promessas. Nenhuma das promessas de Deus jamais falhou, e todas as preciosas e grandíssimas promessas em Cristo Jesus são o sim e o amém, para que, segundo a riqueza de Sua glória, nos conceda que sejamos corroborados com poder pelo Seu Espírito no homem interior, assim para com que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para assim sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.